de hoje, 12 quadrinhos que eu faço questão de ler no ano de 2025. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Vamos dando sequência aqui aos nossos vídeos de início de ano, né? Que a gente faz assim, as promessas, monta as listas. E no vídeo de hoje, os quadrinhos que eu quero ler em 2025. Quadrinhos eu falo de tudo aqui. Vai ter coisa de tira, vai ter coisa de mangá, vai ter coisa de HQ. Pra mim tudo é história em quadrinho. Então vai ter tudo aqui na minha listinha de 12 volumes. O que não vai entrar na lista daqui hoje? Não vai entrar revistinhas mensais, aqueles mangás, volumes mais curtos. Por exemplo, eu estou fazendo a leitura de Berserk no momento. Mas não vai entrar aqui na lista, que nem não vai entrar as mensaizinhas de Superman, as mensais de Conan, que eu compro na banca todos os meses. Que realmente são alguns trabalhos que vão demandar um pouco mais de organização e planejamento para poder fazer a leitura deles. Ou porque é uma série e eu quero fazer a leitura desses volumes de uma forma não tão espaçada, né, para ter uma absorção melhor um pouco da história. Ou então é um quadrinho que é realmente muito extenso, muito grande, e que vai me demandar um bom tempo fazendo a leitura dele. Mas, com esse aviso dito, vamos começar aqui os meus 12 quadrinhos para 2025. Se você aí, que nem eu, é fã de ficção histórica, os próximos dois que eu vou mostrar aqui, com certeza vão despertar o seu interesse. O primeiro é esse aqui, ó, Borboleta Assassina, de Yuka Nagati. Esse aqui é um mangá muito legal. E vai contar muito sobre a história do Japão pra gente. Aqui é uma ficção histórica, obviamente. Essa personagem aqui eu acredito que ela não tenha existido. Mas, qual que é o contexto? O que tá acontecendo nessa história daqui? O Japão tá passando por aquele momento de paz, pós-guerras, pós a Guerra Civil também. Então, os homens que eram os samurais, homens militares, ninjas, espiões, todos esses caras que tinham a vida orientada pra guerra, estão se vendo completamente inúteis na sociedade que não precisa mais deles. E muitos deles, para se manter, sobreviver mesmo, degringolaram para o mundo do crime. E aqui a gente acompanha a protagonista, que ela é como se fosse uma caçadora desses desertores. E eu acho que vai ter uma crítica muito interessante aqui sobre essas pessoas que perderam seu lugar no mundo tentando reconquistá-lo, e sobre como que a sociedade também tem que lidar com essas pessoas que não tem mais espaço no mundo também. Eu acho que vai ser uma coisa um pouco interessante e um contexto histórico bem legal. Borboleta Assassina é uma trilogia, eu quero fazer a leitura deles meio que em sequência para poder ter entrar de cabeça nessa história, né? Então, primeiro dos 12, Borboleta Assassina. O segundo mangá, ele é interessante e ele vai complementar a leitura do Borboleta Assassina para mim, que é Satsuma Gishiden, que vai se passar, acredito que no mesmo período do Japão que se passa a Borboleta Assassina, com os samurais perdendo espaço, perdendo lugar, se tornando párias da sociedade. Só que nesse caso daqui, vai focar muito na região de Satsuma, que é uma região um pouco mais do interior do Japão. Então a gente vai ver como é que ficou esse lado nas cidades menores, cidades do interior, né? E aqui é interessante porque a gente vai acompanhar esses soldados que não foram pro mundo do crime, que estão tentando sobreviver, que estão se sentindo inúteis, se sentindo depressivos. Só que eles vão tentar reconquistar a sua glória, reconquistar a sua utilidade, se sentirem úteis de novo para a sociedade, agora que o governo japonês fez uma grande força-tarefa para impedir as enchentes que estavam destruindo as cidades no Japão. Então aqui a gente vai acompanhar esses homens em Satsuma tentando reconquistar o respeito da população ou então cair mais ainda em miséria. É uma história que eu acho que vai ser muito legal. O autor disso daqui é o Hiroshi Hirata, que também escreveu um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, que é Mais Forte que a Espada, que também tem uma pegada muito histórica, que conta sobre períodos de guerra no Japão, mas conta sobre o período... não sobre o período, mas conta sobre as cidades como ficavam quando os soldados iam embora. O que as mulheres tinham que fazer na cidade para poder mantê-la segura. Como é que era o papel dos cidadãos comuns em meio ao tempo de guerra. E no tempo de guerra, os soldados lidando com problemas não só
com as batalhas, né? Mas o que esse povo vai comer, como que eles vão dormir, como é que a gente vai impedir esse povo de ficar saqueando cidade que eles passam. Então o Hiroshi Hirata, ele traz um lado muito interessante da história do Japão para suas obras, e eu simplesmente adoro. Saindo agora do Japão feudal, né? Bora pra ficção científica? Eu quero concluir a leitura de Incal. Aqui eu tô com o meu box, com os 3 volumes. Eu fiz a leitura do volume 1 no ano passado, e a minha ideia para esse ano é ler o 2 e o 3. Talvez, se eu tiver muito no hype, eu vou ler o 1 antes de ler o 2 e o 3. Mas como ainda tá meio fresco na minha cabeça o que aconteceu, eu acho que eu já vou dar sequência de uma vez. Incal é uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos. Quem aí gosta de Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, principalmente Philip K. Dick, vai adorar Incal. Aqui a gente tem muito daquela ficção científica misturada com um pouco de cyberpunk e muito daquelas coisas meio psicodélicas que o Philip K. Dick gosta tanto. É a maior obra de ficção científica em quadrinhos da história e escrito por 2 gênios, roteiros por Alexandre Jodorowsky e desenhos por Moebius. É difícil falar de Incal, eu falei isso no meu vídeo de melhores quadrinhos do ano, vou deixar no card final do vídeo aqui para vocês poderem conferir se ainda não assistiram. Mas é muito difícil falar sobre essa história porque é tanta coisa maluca acontecendo que você lendo, você tá entendendo. Mas no momento que você tenta explicar para alguém de fora o que tá pegando, você parece um lunático falando nada com nada. Mas é uma história muito interessante, uma história bem... como é que a gente diz? Contemplativa. É quase como se fosse uma experiência sensorial ler essa história daqui. É muito bacana e a minha ideia é concluir aí a grande trilogia, até para eu poder passar no futuro para as próximas sagas que se passam nesse grande universo daqui. Um quadrinho que eu comecei a ler no ano passado, mas que me incomodou muito, que eu não estava tendo uma periodicidade de leitura dele, foi Walking Dead. E eu quero aproveitar agora que a Panini deve concluir a saga inteira, ali em março ou abril, alguma coisa por aí, e ler Walking Dead de cabo a rabo. Eu já li os 5 ou 6 primeiros volumes, não me recordo exatamente, mas a minha ideia é pegar, reler e ir do início até o fim. E o Walking Dead, ele tem um cantinho meio especial do meu coração, pelo menos especial na minha atenção, porque é uma série extremamente famosa, extremamente bem aclamada, tem uma legião inacreditável de fãs, mas que eu nunca tive contato direito com esse negócio. Eu não assisti a série de TV, não assisti os spin-offs que saíram, não assisti o filme que teve, eu não sei de nada sobre isso daqui. Então eu tô indo livre de qualquer spoiler, e eu acho que vai ser uma experiência fantástica poder concluir os 32 volumes de Walking Dead em 2025. Que Junji Ito não é só um fenômeno aqui no Pela Capa, mas que é um fenômeno no Brasil todo, a gente já sabe. O cara já tá com 28 obras lançadas aqui no Brasil. 28, galera. É obra pra dedéu. Eu já fiz leitura de 18 dessas obras. Então, eu peguei aqui para ilustrar uma delas que eu ainda não li, que é a Zona Fantasma. A minha ideia, uma ideia bem ambiciosa, é fazer a leitura das 10 que faltam em 2025. E no final, fazer uma mega tier list, comparando e analisando ali todos os quadrinhos que o Junji Ito já lançou até hoje. Vai dar? Não sei. Acho que sim. Tô confiante. Porque em 2025 eu tô querendo focar muito aqui no canal. Porque 2024 acabou não dando pra focar tanto assim nas leituras. Foi um ano extremamente conturbado, mas 2025, galera, vai ser bonito. Vai ser ótimo ser inscrito aqui do Pela Capa, vocês não vão se arrepender. Mas Junji Ito aí tá na lista. E Junji Ito dispensa muita apresentação, né? Um mangaka de terror, um dos grandes ícones do horror mundial. Não tem muito mais o que acrescentar. Junji Ito é um fenômeno e é imparável. Eu acredito que a gente vai ter muito mais coisa de Junji Ito no futuro aqui ainda. Assim como o Walking Dead, outra série que eu tava lendo, que tava me incomodando profundamente, que eu não tava dando sequência direitinho nela, foi Ken Parker. Eu já li até o volume 6 ou 7 também, e a minha ideia é voltar, reler do 1 ao 7 e dar sequência até pelo menos o volume 12, porque aí vai concluir metade da coleção que eu tenho hoje.
A Mythos está lançando Ken Parker numa frequência muito boa, só que é uma coleção que vão ter 50 volumes. E até agora eles lançaram 25. Então se eu conseguir ler 12 esse ano, eu acho que vai estar legal. Ler 25%, sabe? Então Ken Parker com certeza tá aí para as leituras do ano. E cada volume ele é tranquilinho de ler, não é um compromisso tão absurdo assim também. E Ken Parker, para quem não sabe, é um quadrinho de Velho Oeste. E eu adoro Velho Oeste. É um dos tipos de quadrinho que eu mais gosto de ler hoje em dia. E aqui a gente tem uma história muito legal, um Velho Oeste cruel, um Velho Oeste difícil de sobreviver nele. A gente acompanha Ken Parker, esse personagem que é completamente versátil e se adapta para as situações que ele vive. Ele já trabalhou como militar, já trabalhou como pescador, já trabalhou como pugilista. Ele é aquele cara que ele faz de tudo para sobreviver. E é necessário que ele faça de tudo para sobreviver, porque o Oeste, nessa história daqui, é extremamente cruel e ele não perdoa. Aqui, realmente, todos os personagens, tirando Ken Parker, que a gente sabe que dura 50 volumes, né? Mas todos os outros personagens, a gente não pode se apegar demais, porque a morte é uma coisa muito presente nessa época dos Estados Unidos, né? Então, é um quadrinho que tá prometendo muito aqui também. Os 7 ou 6 que eu li, eu fiquei completamente viciado na época que eu tava lendo. Realmente se posiciona muito, muito acima das outras histórias de Velho Oeste que eu já tinha lido. E eu já li muita história de Velho Oeste. E vale a pena demais. Se você tiver a chance de ler Ken Parker, lê junto comigo aí, porque vale cada página. Dando sequência aqui agora, eu vou manter no Velho Oeste, porque tem uma quadrilogia que eu tô querendo dar cabo nela nesse ano também, que é a quadrilogia de Blueberry. E, gente, Blueberry é considerado por muitos a grande obra de faroeste de todos os tempos. Lembra do Moebius, lá do Incal? Antes dele despirocar da cabeça completamente e adotar o nome Moebius para si, o nome dele era Jean Giraud. E junto com Charlier, ele fez a história aqui de Blueberry. E é aquela coisa, uma história de Velho Oeste extremamente clássica. Eu não sei exatamente as tramas que tem aqui dentro dessa história, porque eu não tive um contato com ela ainda, que nem eu tive com o Ken Parker. Mas é grande, mundialmente aclamado, é gigantesco, literalmente, são 4 volumes desse tamanho. Né? Vai ser um desafio ler isso aqui, inclusive. São quase 4 ônibus, né? Mas eu tô muito interessado de ler. Quadrinho é foda, porque eu tenho muito mais dificuldade de falar de quadrinho aqui no canal quando eu não li ainda, do que do livro. Porque do livro eu posso falar mais a sinopse. Quadrinho não tem sinopse. Acompanha esse personagem aí, sabe? Então, a gente vai acompanhar o Blueberry durante sua vida e sua carreira nesse quadrinho daqui. Mas eu volto no futuro, quando eu tiver concluído a leitura dos 4, para conversar com vocês mais sobre ele. O 4 está inclusive em pré-venda agora, ainda não lançou, vai sair no final de janeiro. Um quadrinho que ele acabou entrando pro meu Melhores do Ano no ano passado foi o número 1 de Hellboy. E Hellboy foi um personagem que me cativou bastante. E eu peguei aqui o volume 2 para ilustrar aqui é a minha intenção de continuar lendo a série, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura de tudo de Hellboy que eu tenho aqui esse ano, mas pelo menos eu quero ler o volume 1, volume 2 e a saga Praga dos Sapos inteira, que eu sei que é mais ou menos ali uma ordem cronológica de leitura muito boa. Inclusive eu peguei essa ordem cronológica no canal do Batatinha Comics. Se você tiver interesse de ler o Hellboy, dá uma conferida no vídeo dele, ele é um dos maiores entendedores de Hellboy do Brasil. E Hellboy foi muito especial para mim no ano passado também, porque a convite da Mythos, eu pude ir assistir a premiere do filme lá em São Paulo. E foi muito legal a experiência, realmente um daqueles momentos que a gente vê o fruto do canal sendo colhido, sabe? Foi muito bacana e foi muito especial. Então Hellboy ganhou um cantinho muito grande no meu coração. E a ideia é da sequência aqui na leitura de Hellboy. Pelo menos volume 1 e 2 e Praga dos Sapos. Um dos meus mangakás favoritos de todos os tempos se chama Jiro Taniguchi. Eu gosto muito dos quadrinhos que ele faz porque são quadrinhos extremamente contemplativos e fazem sempre analisar o de fora para dentro.
São histórias que, quando você termina de ler, você para e pensa, tá, o que eu vou fazer com a minha vida? E são quadrinhos que te fazem refletir muito sobre como você se sente, encontrar o seu lugar no mundo, sobre as relações que você tem. Então, eu tô com um grande interesse também de concluir, assim como o Junji Ito, as obras que o Jiro Taniguchi lançou aqui no Brasil. Se não me engano, ele já lançou 8 obras aqui, e eu fiz a leitura de 4 delas já. E eu trouxe aqui para ilustrar o Diário de Meu Pai, da Pipoca Nanquim, que foi o último lançado dele aqui no Brasil. Mas tanto a Pipoca Nanquim quanto a Devir já lançaram bastante obras deles. Inclusive, a minha leitura atual de quadrinhos está sendo o Gourmet Solitário, que saiu pela editora Devir. Se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo de Gourmet Solitário, porque é um quadrinho que eu acho que vale a pena conversar sobre ele. Mas é isso, Jiro Taniguchi tem traços maravilhosos também e são engrandecedores, sabe? São quadrinhos que provam pra gente que é tão literatura quanto os livros e que podem ser transformadoras quanto a melhor das artes. É fabuloso. Outra série que eu quero ler de cabo a rabo aqui no ano de 2025 é Condado Maldito, pela editora Darkside. A Darkside literalmente acabou de concluir essa história aqui, se não me engano, no finalzinho de dezembro, com o seu 8º volume. Então, felizmente, não é uma série tão extensa assim, e não são volumes tão grandes. Mas Condado Maldito, com certeza, aqui está na minha lista de leitura e de prioridades também. Tem uma temática que eu acho muito interessante, nem temática, mas estética, que é aquela estética de terror num vilarejozinho isolado. Muito pegado naquele filme O Vilarejo, sabe? Foi um dos motivos pelo qual me interessei em fazer a leitura aqui de Condado Maldito. E aqui o desenho ele é tão bonito, ele tem uma pegada meio aquarela, que faz realmente o quadrinho brilhar na sua cara. É muito bacana e traz um terror meio clássico, aquele terror de bruxa, terror de monstro. Então acho que vai ser muito legal fazer a leitura aqui de Condado Maldito esse ano. No ano passado, o meu quadrinho favorito foi um quadrinho do Superman em Aeroespacial. E Superman é meu herói favorito de todos os tempos. Eu gosto muito das histórias dele, eu gosto muito do que o personagem representa. E nesse ano, eu quero fazer muita leitura aqui da morte do Superman. Esse ônibus gigantesco aqui. Vai ser difícil me programar para a lista aqui, porque é um quadrinho que eu vou demorar muito tempo para ler. Mas a morte do Superman deve ser uma das maiores histórias de super-herói de todos os tempos. O período que ele foi lançado foi muito interessante, porque foi aquele período que estava em grande ascensão as histórias de anti-heróis, os vilões ganhando revistas mensais nas bancas, e a galera realmente curtindo aquela coisa de mais violência, mais sangue, nem tudo é tão preto e branco, é todo mundo meio cinza. E o Superman estava perdendo espaço entre os leitores nessa época. E a decisão editorial da DC Comics foi, o Superman não tá vendendo mais, vamos matar ele. E isso foi uma notícia tão gigantesca que saiu na televisão na época, nos jornais. Imagina a gente aqui no Jornal Nacional, eles anunciando, galera, o Superman morreu, porque tava saindo o quadrinho da morte dele. Então, é uma história extremamente importante. E eu quero muito continuar lendo Superman esse ano, pelo hype também do filme novo do James Gunn, que saiu o trailer e eu me animei bastante com esse trailer. Então eu acho que vai ser uma história bem legal e eu quero, surfar na onda mesmo, curtir o hype e curtir o filme também. Para fechar o vídeo aqui com o nosso 12º quadrinho do ano, não poderia faltar esse cara aqui nessa lista, que é Conan o Bárbaro. E Conan, esse sim, meu personagem de quadrinhos favorito de todos os tempos. Conan é simplesmente, para mim, um dos maiores ícones da fantasia, tanto na literatura quanto nos quadrinhos. E aqui a gente está tendo a oportunidade de ler as histórias que transformaram ele no personagem, um dos personagens mais importantes da cultura pop. Conan é um personagem desde essa época daqui
que saiu pela Marvel lá na década de 70, não parou de sair nunca. Tem muita história do Conan aqui no Brasil publicada, e eu primeiro estou dando atenção para essa fase aqui que está sendo a fase Marvel, a primeira fase de todas, que foi quando o Roy Thomas leu os livros e quis trazer esse personagem para as páginas dos quadrinhos. Então, Conan, o Bárbaro, Omnibus Volume 2 estará lido até o final de 2025. Bem, gente, essas foram minhas 12 leituras aí para 2025. Vai dar uma trabalheira inacreditável ler isso tudo, mas eu tô confiante que vai dar certo. Nesse ano de 2025, eu vou dar uma atenção muito grande aqui para as leituras do canal, tanto para os livros quanto para os quadrinhos. E eu quero muito compartilhar isso com vocês. Então, deixa aqui nos comentários quais desses mais te interessaram, porque aí eu posso guiar o conteúdo do canal pelo hype de vocês, que aí vocês gostam do vídeo, eu ganho as views, todo mundo dá joinha e todo mundo sai feliz também. Então, falando em joinha, deixa o joinha aqui no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar aqui o vídeo sobre meus melhores quadrinhos de 2024, e para quem aí não assistiu o vídeo de 12 leituras de livros para 2025, fica aqui o meu feliz ano novo para vocês. Ainda estamos em tempo de desejar feliz ano novo. Espero que vocês leiam muitos livros, muitos quadrinhos, e que 2025 seja um ano incrível para você. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.